Você se preparou. Não foi pouco. Foram horas revisando o material, antecipando perguntas, organizando os argumentos. Você conhecia o projeto melhor do que ninguém naquela sala. Entrou confiante. Não arrogante. Confiante, do jeito saudável, do jeito que vem de ter feito o trabalho direito. 15 minutos depois estava no corredor sem conseguir explicar o que havia acontecido. Não houve grito. Não houve insulto direto. Houve uma pergunta feita num tom que sugeria que a resposta óbvia era diferente da sua. Um silêncio depois da sua explicação que durou 2 segundos a mais do que deveria. Uma observação sobre como talvez você não tivesse considerado determinado ângulo. Uma referência a como outros projetos similares foram conduzidos de forma diferente sem dizer explicitamente que o seu estava errado. E você saiu carregando uma incompetência que não trouxe. Isso tem um nome. Chama-se gaslighting corporativo. E o que aconteceu naquela reunião não foi feedback difícil, não foi exigência alta, foi um mecanismo preciso e sistemático de transferência de incompetência, de depositar em você o que pertence a outra pessoa. Você já saiu de uma reunião com o chefe se sentindo menor do que entrou sem conseguir explicar por quê. Me conta nos comentários. Deixa eu te explicar o mecanismo central, porque entendê-lo muda tudo. Chefes narcisistas carregam algo que a psicologia chama de vergonha tóxica, uma sensação profunda e insuportável de inadequação que não pode ser conscientizada, muito menos admitida. E para não sentir essa vergonha, o sistema psíquico encontra uma saída: projetar nos outros o que não pode ser tolerado internamente. Incompetência, inadequação, confusão, falta de preparo. Tudo que ele não pode sentir sobre si mesmo precisa ir para algum lugar. E você, que está na sala, que tem um trabalho a apresentar, que está disponível e presente, vira o recipiente perfeito. Não é consciente na maioria dos casos. Não é uma estratégia planejada numa planilha. É um mecanismo de defesa operando com eficiência automática. O resultado é que você sai da reunião carregando o peso que era dele, a confusão que era dele, a sensação de não ser suficiente que era dele. E ele sai aliviado, regulado, pronto para a próxima reunião, enquanto você fica no corredor tentando entender o que fez de errado. Você consegue identificar momentos em que saiu de uma reunião carregando algo que não entrou com você? Agora preciso descrever as técnicas específicas, porque elas são reconhecíveis quando você sabe o que procurar. A primeira é a pergunta que não é pergunta. Ele faz uma pergunta sobre o seu trabalho num tom que já contém a resposta implícita. Não é curiosidade genuína. É um convite para que você perceba sozinha que estava errada. E quando você responde, a resposta nunca é completamente certa. Sempre falta algo. Sempre há um ângulo não considerado. A segunda é o elogio com erosão embutida. Começa com algo positivo, mas a estrutura da frase garante que o que fica é o que vem depois do mas. Você fez um bom trabalho na apresentação, mas me preocupa que você não tenha considerado. Esse mas apaga tudo que veio antes, e você sai com a preocupação dele instalada em você. A terceira é o silêncio estratégico. Você termina de falar, e ele espera. Um silêncio calculado que comunica que o que você disse não foi suficiente sem que ele precise dizer isso em palavras. E você, tentando preencher o silêncio, começa a questionar o que acabou de dizer. Começa a se corrigir. Começa a oferecer versões alternativas do seu próprio trabalho. Fez o trabalho dele por ele. Você reconhece alguma dessas técnicas nas reuniões que viveu? A quarta técnica merece um espaço próprio porque é a mais sofisticada e a mais devastadora. É a recontextualização do que foi dito. Você apresenta algo. Ele ouve. E então, descreve de volta para você o que você disse, mas numa versão ligeiramente diferente. Uma versão que tem as mesmas palavras, mas um significado diferente. Uma versão que faz o que você disse parecer menos fundamentado, menos pensado, menos profissional do que era. E você fica numa posição impossível. Porque se você corrigir, está sendo difícil, hipersensível, incapaz de aceitar interpretações diferentes.
Se você não corrigir, a versão dele se torna a versão oficial do que você disse. É gaslighting em tempo real. A sua realidade sendo reescrita enquanto você assiste, sem ter as ferramentas para nomeá-la no momento em que acontece. E é por isso que você sai sem conseguir nomear o que aconteceu, porque o mecanismo foi construído exatamente para não ser nomeável no momento, para ser sentido, mas não identificado, para deixar a sensação sem deixar a evidência. Isso não é coincidência, é precisão. O que você sente quando alguém descreve de volta para você o que você disse de uma forma que não é bem o que você disse? Vou te contar algo que me aconteceu numa fase específica da minha trajetória. Eu tinha uma reunião semanal com uma figura de autoridade que seguia um padrão que levei tempo demais para nomear. Eu chegava preparada, saía confusa, sempre. O que demorei para perceber é que a confusão não era aleatória. Ela aparecia especificamente depois de momentos em que eu havia apresentado algo sólido. Quanto melhor o trabalho, mais intensa a confusão com que eu saía. Parecia paradoxo. Só deixou de parecer quando entendi o mecanismo. Trabalho sólido da minha parte ativava algo nessa pessoa, uma ameaça à autoimagem. E a resposta automática a essa ameaça era diminuir o trabalho de uma forma que não pudesse ser contestada diretamente. Num dia específico, saí de uma reunião e fiz algo que não havia feito antes. Escrevi imediatamente o que havia apresentado e o que havia sido dito, com detalhes, com o máximo de precisão que conseguia. E quando li, a discrepância estava lá. O que eu havia dito e o que havia sido devolvido para mim como se fosse o que eu havia dito eram coisas diferentes. Aquele registro mudou alguma coisa em mim. Não resolveu a situação, mas devolveu um fio de confiança no meu próprio julgamento que havia sido sendo cortado reunião por reunião. Você já registrou o que aconteceu numa reunião difícil logo depois de sair? O que isso revelou? Preciso falar sobre o que esse padrão faz com a identidade profissional ao longo do tempo. Não acontece de uma vez. Acontece por acumulação. A primeira reunião você questiona o que foi dito. A 10ª, você começa a questionar o seu trabalho. A 30ª, você questiona se é a pessoa certa para o que está fazendo. É uma erosão. Lenta, consistente, quase imperceptível no dia a dia. Mas quando você olha para trás de um ponto suficientemente distante, a diferença entre quem entrou naquele trabalho e quem ficou é assustadora. A pessoa que entrou tinha ideias e as apresentava. A pessoa que ficou ensaia cada ideia mentalmente antes de falar, buscando os ângulos de ataque, tentando blindar o que ainda não foi dito. A pessoa que entrou via o próprio trabalho com razoável confiança. A pessoa que ficou submete mentalmente cada entrega ao julgamento dele antes de entregar e, frequentemente, decide que não está pronta, que precisa de mais uma revisão, de mais uma camada de justificativa. A pessoa que entrou era uma profissional. A pessoa que ficou é uma versão menor dessa profissional, construída reunião por reunião, feedback por feedback, silêncio estratégico por silêncio estratégico. Isso não é você tendo perdido capacidade, é você tendo sido convencida de que perdeu. Quando você olha para trás, consegue identificar esse processo de erosão? O que foi sendo perdido ao longo do tempo? Agora preciso falar sobre algo que torna esse mecanismo particularmente eficiente com um tipo específico de pessoa. Ele funciona melhor com quem é genuinamente competente. Parece contradição. Não é. Pessoa incompetente de verdade não internaliza o gaslighting da mesma forma. Ela tem uma relação diferente com o próprio trabalho, com crítica, com a avaliação externa. Pessoa competente se importa com a qualidade do que faz. Tem padrões. Está genuinamente aberta a melhorar. Quando recebe uma crítica, por mais confusa que seja, assume que há algo a aprender nela. Vai fundo. Tenta entender. Tenta melhorar. E é exatamente esse movimento, a disposição genuína para se questionar, que o gaslighting precisa para funcionar. Ele entra pela porta da sua abertura. Usa a sua integridade intelectual como caminho de acesso. Uma pessoa que descartasse todo o feedback sem considerar seria impermeável. Você não é impermeável. Você se importa. E se importar, nesse contexto específico, vira vulnerabilidade. Isso não significa que você deveria parar de se importar.
Significa que precisa desenvolver a capacidade de distinguir feedback legítimo de mecanismo de transferência. E essa distinção começa com uma pergunta simples. Depois desse feedback, eu entendo melhor o que preciso melhorar? Ou estou apenas me sentindo pior sobre quem sou? Feedback legítimo ilumina. Gaslighting apenas diminui. Como você distingue os dois na sua experiência? Então, o que você pode fazer com esse entendimento? A primeira coisa é desenvolver o hábito de registrar. Imediatamente depois de reuniões difíceis, escreva o que apresentou, o que foi dito e como saiu. Não para construir um caso necessariamente. Para ter uma referência da sua própria percepção que existe fora da sua memória e que é mais difícil de ser reescrita pelo próximo episódio. A segunda é aprender a pausar a internalização. Quando sair de uma reunião com aquela sensação familiar, antes de começar a trabalhar na incompetência que foi depositada em você, faça a pergunta: isso é meu ou foi colocado em mim? Você não vai sempre ter a resposta imediatamente. Mas a pergunta cria uma distância entre o que foi dito e a sua aceitação automática. A terceira é buscar referências externas para o seu trabalho. Não para validação constante, para calibração. Quando a sua percepção do próprio valor profissional está sendo sistematicamente comprometida por uma única fonte, outras fontes se tornam essenciais. Colegas de confiança, mentores fora daquele ambiente. Qualquer perspectiva que não tenha sido filtrada pelo mesmo sistema que está produzindo o gaslighting. E a quarta, a mais importante, separe a incompetência real da incompetência instalada. Incompetência real tem evidências concretas, entregas que não funcionaram, erros específicos com impacto mensurável, lacunas de conhecimento identificáveis. Incompetência instalada tem apenas a sensação, a confusão difusa, a certeza sem objeto de que há algo fundamentalmente errado com você. Se você não consegue nomear o que especificamente não está funcionando, a incompetência provavelmente não é sua. O que você faria diferente na próxima reunião com esse entendimento? Se você chegou até aqui reconhecendo aquelas reuniões, reconhecendo o corredor, reconhecendo a sensação de carregar algo que não trouxe, eu quero te dar uma coisa muito específica. O que acontece naquelas reuniões tem nome, tem mecanismo. Tem uma lógica que não tem nada a ver com o seu valor profissional e tudo a ver com o sistema de defesa de alguém que não consegue tolerar a própria inadequação. Você não saiu daquelas reuniões se sentindo incompetente porque é incompetente. Saiu porque foi o recipiente de uma incompetência que não era sua. Porque o mecanismo foi construído com precisão para que você não conseguisse nomear o que estava acontecendo no momento em que acontecia, para que a sensação ficasse sem a evidência. Para que você fosse para casa e trabalhasse no problema errado. E você trabalhou. Por meses, talvez por anos. Tentou melhorar o que não precisava de melhora. Tentou corrigir o que não estava errado. Tentou ser suficiente para um padrão que foi construído para nunca ser atingido. Isso não foi ingenuidade, foi dedicação sendo explorada. Agora você tem um nome. E quando você entra numa reunião sabendo o mecanismo, algo muda. Não fica mais fácil necessariamente. Mas você não sai mais sozinha com o peso. Você sai sabendo de onde ele veio. E isso é o começo de parar de carregá-lo. Se esse vídeo nomeou algo que você estava sentindo, mas não conseguia articular, deixa nos comentários. Cuida de você. O seu trabalho sempre foi melhor do que te fizeram acreditar.